hoje, finalmente eu decidi começar a gravar. E por que eu falo finalmente? A proposta desse vídeo é eu refletir um pouco com vocês sobre o perfeccionismo. Esse medo de começar porque quer as coisas perfeitas. E esse é um dos problemas que eu carrego comigo. Geralmente as pessoas atrelam o perfeccionismo a uma coisa boa e das vezes ruim também, né? Tanto é que a gente vê nos currículos qual o seu maior ponto positivo. Aí as pessoas colocam perfeccionismo. Aí vai lá no ponto negativo, também coloca perfeccionismo, né? Por que tem essa dualidade nesse perfeccionismo? Porque depois de refletir um pouco, eu acabei chegando à conclusão de que o perfeccionismo ele é uma espécie de medo enrustido de virtude. E é esse medo da pessoa falhar e não esse impulso de querer acertar. É como se a pessoa revestisse esse medo dela de uma virtude de querer fazer as coisas bem, de fazer as coisas perfeitas, de fazer as coisas do modo correto, sabe? Mas na verdade só tá mascarando esse medo que a gente tem de errar, de ser humano, de fazer as coisas imperfeitas mesmo. E isso é totalmente contraprodutivo, se for ver, porque todas as coisas que a gente faz, o modo como a gente opera no dia a dia é imperfeito. As frases que a gente fala são imperfeitas, a maneira como a gente age é imperfeita, até de modo, posso dizer, antropológico ao homem, se for olhar pela perspectiva teológica, né, cristã, o homem tem esse lado de imperfeição, né? Claro, aí puxando pela questão da queda do homem, enfim. Para mim, estar gravando esse vídeo já é um grande avanço, um grande passo. Justamente porque eu tenho esse lado perfeccionista muito latente, que me impede de fazer as coisas, né? Esse medo transvestido aí de virtude. A todo momento eu fico ali rabiscando os papéis, criando o planejamento. Oi, meu amor. Quer participar do vídeo? Que vídeo? Eu tô gravando um vídeo. Ai, tá bom. Eu vou tirar pra você. Vem cá. Vamos. Também. Vai dormir? Eu vou te chamar para te abraçar. Vem cá dar um beijinho. Não. Tô com sono. Te amo. Também te amo, querida. Retomando o que eu tava falando, do meu lado eu sempre tenho algum papel que eu vou anotando minhas ideias. Para tirar da cabeça todos esses conceitos, essas ideias, essas estratégias que eu vou tendo. E aí eu percebo que no final do dia eu tenho ali 2, 3 papéis. No final da semana eu tenho 5, 10 papéis ali. Cheio de coisas para eu fazer, cheio de estratégias novas, cheio de ideias para ganhar dinheiro, cheio de produtividade para ser realizada. Mas no final das contas eu não tiro nada do papel, fica somente ali. E por que isso? Analisando melhor, fazendo essa reflexão, eu percebi que eu tenho esse respeito humano de ficar imaginando o que as pessoas vão pensar, de ficar imaginando o que elas vão achar, de querer agradar todo mundo. E não, na verdade, eu estou apenas fazendo uma reflexão nesse vídeo. Não preciso agradar todo mundo. Tem até aquela famosa frase que todo mundo usa: se nem Deus agradou a todo mundo, quem sou eu para agradar, né? E de fato, quando a gente começa a refletir nesses conceitos, as coisas começam a ficar mais claras, né? Pelo menos para mim, quando eu começo a pensar nessa questão de respeito humano, que eu não preciso agradar ninguém necessariamente, que eu estou apenas gravando um vídeo e não há nada demais nisso, não há nenhum
movimento histórico, alguma coisa grandiosa por trás disso, as coisas começam a ficar mais tranquilas. E quando eu estava pensando no roteiro desse primeiro vídeo, eu comecei a escrever ali as primeiras linhas, né? Porque como um belo perfeccionismo, eu quero que esteja tudo roteirizado, tudo encaixado nos seus devidos lugares. Quando eu comecei a pensar nas primeiras linhas ali para o roteiro, eu tive um insight, assim, eu falei, quer saber? Se o assunto é perfeccionismo e que o perfeccionismo ele paralisa a gente, eu vou fazer esse primeiro vídeo do canal de uma maneira diferente. Eu não vou ter roteiro, eu não vou ter a melhor câmera de todas, tanto é que eu estou gravando com o meu celular. Não vou ter a melhor edição de vídeo, porque eu nunca editei um vídeo na vida. Na verdade, já editei um ou outro ali, mas nada profissionalmente. Não tenho um microfone lapela, igual todo mundo utiliza aqui. E estou somente com o áudio do celular, né? Então vocês percebem que na minha fala tem muitas pausas, o vídeo não vai estar bem editado, não tem nada demais, não tenho nem roteiro, só estou conversando, igual eu converso com todo mundo, igual eu converso com a minha esposa. E a intenção é sair o vídeo, seja perfeito, imperfeito, ele vai sair. E a reflexão de hoje era para ser mais ou menos essa, assim, se você tem alguma coisa para fazer, tente fazer do jeito que está agora e exatamente agora, porque se deixar para depois, o perfeccionismo ele volta a tomar conta assim de você, é um ciclo meio que viciante. Não sei se para vocês é exatamente como acontece comigo esse movimento, mas eu percebi que se não fizesse esse vídeo agora, eu iria prolongar provavelmente mais alguns dias, mais algumas semanas, e tem uma grande possibilidade de nunca ter saído, né? Então, está saindo do jeito que era para sair. E para ser sincero, estou até feliz, porque para quem não planejou nenhum roteiro nem nada, eu estou conseguindo conversar com uma câmera, sabendo que algumas pessoas vão me assistir, né? Vão me assistir. E por trás de todo esse movimento de perfeccionismo, tem alguns outros conceitos que a gente precisa ter em mente, que é a perfeição, entre aspas, né? Ela não vem de primeira, né? Ela não vai sair no primeiro vídeo, na primeira organização, no primeiro projeto que a gente faz. Mas com a constância de vários erros consecutivos, né? Então, se a gente fez um vídeo ruim, segundo vídeo ruim, terceiro vídeo ruim, aos poucos esse vídeo vai estar menos ruim. E tudo bem, pelo menos agora você tem 4, 5, 6 vídeos, tem 1, 2, 3 projetos, tem uma organização, tem um primeiro movimento, tem toda essa experiência, essa bagagem que você acabou de adquirir, né? E a intenção é exatamente essa. Sair da inércia, né? Dar os primeiros passos, fazer as primeiras coisas acontecerem. Porque se a gente não dar o primeiro passo, a gente nunca vai chegar no segundo, no terceiro, no quarto. Obviamente a gente nunca vai chegar naquele lugar que a gente está almejando. Então, se a gente quer ter aquele corpo sarado, aquele corpo definido, a gente vai ter que começar ali com a primeira flexão em algum momento. E pode ser que essa flexão saia totalmente errada, execução errada, enfim, para quem é dessa área vai entender melhor. Mas a primeira flexão ainda assim é importante, ainda que saia totalmente errada. E quanto mais a gente se recorda desses conceitos, né, de progresso, de sair da inércia, de fazer imperfeito, a gente vai criando uma certa motivação para sair do lugar, né? Uma certa motivação para a gente conquistar o que a gente realmente quer. E que bom, né? Que bom que a gente consegue de fato sair do lugar, porque se a gente parar para refletir mesmo,
As pessoas são tão autocentradas que elas nem estão olhando para o seu erro, sabe? Se elas em algum momento olharem para o seu erro, é algo tão instantâneo ali, daquele momento, que já vai passar. Quantas tragédias envolvendo nomes de pessoas conhecidas já aconteceram e que hoje as pessoas nem se recordam mais. Imagina uma pessoa que nem está fazendo algo errado, mas simplesmente está fazendo algo que não tem tanta qualidade, ou que ainda está dando os primeiros passos, ou que em algum momento falou alguma coisa errada. Isso não vai ficar na memória das pessoas. Claro que assim, a internet tem o poder de eternizar algumas coisas, né? Obviamente. Mas de modo geral, para quem tem reta intenção de fazer as coisas corretas, assim, as pessoas não estão olhando para seus erros, para suas imperfeições, né? Obviamente vocês não estão aqui querendo olhar os meus erros, vocês estão querendo aqui saber mais sobre esse conteúdo, sobre essa reflexão, enfim, é mais ou menos isso. Bom, acho que por hoje é mais ou menos isso. Eu estou bem feliz com esse progresso que eu tive no primeiro vídeo, de estar conseguindo expor tudo isso. E deixa aqui no comentário se para você também foi útil, alguma coisa que eu falei aqui, se vocês concordam, se vocês discordam também, não sei. O intuito aqui não é passar um ensinamento, na verdade é para ser uma reflexão e também um exemplo de como está sendo para mim esse primeiro vídeo, esses primeiros passos no canal, sabe? E é isso.